Olá, me chamo Água André. Esse é um projeto de extensão que, de maneira fácil, aborda pontos iniciais, apresentando essa modalidade de investimentos que todos deveriam conhecer e trazendo um direcionamento como você pode começar a investir. Existe muito medo quando se fala em investir em produtos financeiros. Muitos pensam em algo muito difícil, em Wall Street, com todos loucos no telefone, que será gerado o temido imposto de renda. Porém, investimentos não são esse monstro de três cabeças. Investimentos em produtos financeiros de renda fixa são considerados os mais seguros, são muito fáceis de serem aprendidos. Entretanto, não estou recomendando nenhum produto e que todos os investimentos têm sim seus riscos. Quanto ao primeiro receio que todos temos, até mesmo eu também já tive no meu começo, quanto ao primeiro receio de ser algo muito complicado, cheio de contas, é coisa de rico, acredite, ele não é, e eu vou te contar. Ele pode te ajudar com objetivos em curto, médio e longo prazo. Para você começar a ver, vislumbrar, dar os primeiros passos, é importante começar na renda fixa. Um dos maiores receios, que foram meus também, é o famoso imposto de renda, que se acabou quando eu entendi que declarar é diferente de pagar imposto. Para não ficar muito complexo o entendimento, ficar uma coisa mais fácil, mais didática até mesmo, hoje você como pessoa física, caso você não se enquadre em nenhuma categoria que seja obrigado a declarar, você não precisa se preocupar com rendas fixas. Porque algumas já são isentas, mas não quer dizer que você não precise declarar. Todas já são retidas na fonte, ou seja, quando você vai receber pelo seu investimento, será retirado apenas do lucro, não do bruto, uma porcentagem desses ganhos, que eu vou apresentar mais adiante qual que é essa porcentagem retirada pelo leão. Ok? Exemplo para facilitar o entendimento. Investir R$ 200 em um CDB que depois de tanto tempo me rendeu R$ 50. O imposto vai ser sobre esses 50 e nunca sobre os 200 no qual é retirado do meu bolso, e sim somente do lucro, entendeu? Ainda assim, você deve ficar de olho caso você se enquadre, porque você irá apenas declarar seus investimentos e não pagar a mais por eles. Antes de iniciar, tenha em mente que é muito importante que você tenha uma reserva de emergência, porque com isso precavemos daquilo de que nem imaginamos. Muitos vivem com salário mínimo, mesmo com ele se tiver como. Muito importante que você entenda a sua situação financeira, que tenha um bom controle, um bom planejamento, e caso você tenha assim a oportunidade, caso sobre e tudo mais, nem que seja 10, 20, 30, um pouco para qualquer eventualidade, porque essas infelicidades acontecem, como acidente de trânsito, saúde, algum familiar doente, então é melhor estarmos preparados do que chegar o momento e não ter de onde retirar. Antes de realmente darmos introdução aos investimentos, a pessoa que está disposta a investir, que tem a possibilidade, nem que seja um pouco, tem que considerar que isso deve se tornar um hábito. Isso não é somente para ricos, e sim para qualquer pessoa. Infelizmente, temos na cultura de nossos pensamentos que isso é somente para quem tem dinheiro, mas não é, e sim é para qualquer pessoa. Um exemplo, considere que você só consiga colocar R$ 100 por mês. Estará tudo bem, você vai ter resultados. Eu considero muito importante o pensamento de um youtuber investidor que é o Primo Pobre. Que ostentação é bobeira. A gente não pode querer ser melhor do que ninguém, a gente não pode querer ser melhor do que as pessoas. E sim, em vez de gastar em coisas fúteis, você poderia estar gastando em coisas que pouquinho em pouquinho vão te render muito mais lá na frente e que vão te gerar de fato uma riqueza, alguma coisa boa, até mesmo te ajudando em uma aposentadoria. Então, um detalhe muito importante também é que existem diversos títulos acessíveis, que é de 10, 20, 30, R$ 40. Até mesmo eu posso estar colocando exemplo como o caixinha de Nubank, que rende 102% do CDI, cofrinho do PicPay também. Então, pequenas coisas que futuramente pode te render muito mais e que podem te agregar muito mais. Afinal, quanto mais patrimônio, melhor, né? Vamos então dar os primeiros passos
para entender como funciona e como investir. Primeiramente, como funcionam os impostos? Eles seguem uma tabela regressiva onde quanto mais tempo investido seu dinheiro, menos você paga de impostos. São cobrados dois normalmente. É claro que dependendo da corretora pode cobrar uma taxa de administração, mas normalmente é zerado. Vou colocar aqui simplificado para o que mais aparece, o padrão. O padrão são somente dois, IOF e três se você estiver utilizando o Tesouro Direto, aonde que eu vou apresentar um pouquinho mais depois. Normalmente são dois, o IOF e o Imposto de Renda. Coloquei aqui a tabela do XP para ficar mais fácil a visualização. Vocês podem visualizar que primeiramente tem número de dias e segundo IOF em porcentagem. Ou seja, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro parado ali, mais menos você paga de imposto. Ou seja, um dia você pagaria 96% sobre o lucro, lembrando, e 30 dias você já fica isento. Seguindo o segundo imposto, mais conhecido, também o mais famoso, o IR, Imposto de Renda. Seguindo novamente com outra tabela da XP, que é um banco, também uma corretora de investimentos, uma das maiores do Brasil, não recomendando, apenas usando para exemplificar, e temos as seguintes informações. A primeira, a tempo de permanência, e a segunda, a alíquota de IR. Podemos visualizar que quanto maior o tempo de permanência ou que você deixa seu dinheiro investido, menos imposto você paga, chegando no máximo 15% sobre o lucro, somente cobrado no momento da retirada e quando finaliza o prazo do produto financeiro. Aí você pode se perguntar, como assim somente cobrado no momento da retirada e quando finaliza o prazo do produto financeiro? Como assim? Para ficar mais fácil, vamos usar os seguintes exemplos. Imagine que você colocou R$ 400 na caixinha do Nubank, independente do tempo, independente da taxa, houve uma emergência e você precisou retirar em uma semana. Ou seja, uma semana ficou ali parado, investindo, bonitinho. Durante essa uma semana, quando você for retirar, você vai pagar o IOF sobre o tempo e o IR sobre o tempo. De quanto que seria? O de 7 dias seria de 76% IOF e IR de 22,5%. Esse seria o primeiro dito, somente cobrado no momento da retirada. Ok, e o segundo? E quando finaliza o prazo do produto financeiro? Esse ocorre quando você contrata, seja um CDB, seja um LCI, LCA, e você deixa até o final, até mesmo da caixinha do Nubank. Quando você deixa ele parado até o final, até ele encerrar, vai ser cobrado ali somente o IR. O IOF só será cobrado se você fizer uma retirada no período de 30 dias. Caso passe disso, você estará isento. E finalmente chegamos à renda fixa. Como funciona, por que iniciar por ela e por que é considerada tão segura? Primeiramente, a gente já conhece empréstimos, financiamentos, onde que o banco nos empresta dinheiro, mas aqui a figura muda, ou seja, a gente vai emprestar o nosso dinheiro e receber mais uns juros, que são os juros compostos, ou seja, nosso montante mais juros compostos. Primeiramente, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, onde o banco mesmo, tanto para pessoas jurídicas e pessoas físicas, vai tirar do dinheiro dele e passar para essa pessoa, onde será empréstimos e financiamentos e até mesmo outras modalidades. Vocês não precisam se ater ao significado das siglas, mas sim entender como elas funcionam. Quais são as outras modalidades? Primeiramente, a LCI, que seria Letra de Crédito Imobiliário. Para que ela serve? Ela serve tanto para pessoas jurídicas e pessoas físicas, onde o banco vai emprestar para elas obter o imóvel, comprar o imóvel, reformar, e acontece da mesma forma no LCA. Só que diferente, ela vai para uma destinação do agronegócio. Ela se chama Letra de Crédito do Agronegócio. Depois de entender como é que eles funcionam, agora o porquê eles são tão seguros. Eles são considerados seguros porque eles têm a garantia do FGC,
Fundo Garantidor de Crédito. Mas o que ele é exatamente? Ele é uma empresa sem fins lucrativos, onde que se um banco ou uma corretora quebra, é onde que eles vão entrar em ação e vão recuperar o seu dinheiro. Mas existe uma regra deles, que é 250 mil limite por CPF em cada instituição e o limite de 1 milhão por conglomerado financeiro. O que exatamente seria isso? Seria que você tivesse 4 contas, onde em cada instituição, em cada banco você tivesse 250 mil. Passando de 250 mil, ele já não cobre. Ele só vai cobrir 1 milhão. E a mesma situação com o 250 mil. Ou seja, quando um banco quebra, se você tiver 251 mil, 260, 270 mil, ele não vai cobrir o que passar. Ele só vai cobrir esses 250. Aí você pode até me questionar, como assim um banco, uma instituição financeira quebrar? Sim, existe sim esse risco, mas é muito difícil e além que é muito mais fácil a gente quebrar do que um banco quebrar. Ainda assim, tem essa possibilidade. Lembrando, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Por isso é sempre bom ter conhecimento, buscar cada vez mais saber exatamente o que você está fazendo. Além que você pode tomar um calote, que é não ser pago. Por exemplo, você emprestou seu dinheiro para o banco A e o banco A emprestou para o banco B por meio do CDI. O que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Como ele funciona? Ele funciona para que os bancos, por meio de empréstimos entre eles, consigam fechar seus caixas no verde. Sim, existe essa possibilidade e sim, é uma coisa natural normalmente que eles fazem. Aí o banco A emprestou para o banco B não pagou o banco A. Aí o que acontece? Se tiver garantido o FGC, você estará coberto, você não precisará se preocupar. Então o FGC vai lá, vai pegar o tanto que você investiu, limitando até 250 mil e te devolver o seu dinheiro. Devolvendo o seu dinheiro juntamente com os juros compostos. Agora, respondendo a terceira pergunta, por que iniciar com eles? Porque eles têm a garantia do FGC. Mas o FGC cobre todas as rendas fixas? Não, ele não cobre todas. Como ele não cobre todas? Tem dois tipos que ele não cobre, que seriam os CRIs e os CRAs. Essa modalidade, ela não tem o FGC, porque normalmente são investidores grandes, qualificados, como eles dizem, que tem 1 milhão na conta. E como somos meros mortais, realmente essa modalidade não tem fácil e não tem essa garantia. Então, realmente, a pessoa que investir nisso tem que saber o que está fazendo. Existem mais dois produtos financeiros da renda fixa que eu não irei apresentar, que são os CRIs e os CRAs, pois eles não têm a garantia do FGC. Meu objetivo é que um pequeno investidor, uma pessoa que esteja começando, tenha garantias, e o FGC propõe isso. Chegamos no último produto de renda fixa. Ele é considerado o mais seguro que temos. E ele não tem a garantia da FGC. E como ele é considerado o mais seguro se não tem? Ele é o Tesouro Direto. É uma plataforma do governo onde a gente pode investir em títulos públicos. Será usado para educação, saúde, até mesmo para as dívidas públicas que nós temos. Agora, por que o mais seguro? Por que tem toda essa fama? Porque a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo. E, diferente das outras modalidades, ele tem o que ninguém mais tem, que é a máquina de imprimir dinheiro. Ele é o único que pode dar o comando para o Banco Central produzir mais dinheiro para nós, garantindo que cada investidor consiga receber. Ele também, para chegar nessa etapa, ele precisa quebrar. Ou seja, o Brasil precisa quebrar. Mas até chegar nesse momento, a economia mundial tem que estar muito ruim. Então é muito, mas muito difícil. É por isso que é considerado o mais seguro. Entendi tudo, quero começar a investir. Quando você abrir sua plataforma do banco, corretora, você vai encontrar
três modalidades em cada uma de rendas fixas, três tipos. A primeira que seria o pré-fixado, onde que existe uma taxa já fixada, ou seja, você já sabe quanto que ele vai render do começo até o fim. São em juros compostos, lembrando, aonde que do começo até o fim você vai saber. Pré-fixado é considerado mais conservador, porque se você quer saber exatamente a sua rentabilidade do começo até o fim, quanto que você vai ganhar, essa é uma ótima opção. A segunda é o pós-fixado, aonde que ela acompanha um indexador, normalmente é Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é definido pelo Copom. Copom é o Comitê de Políticas Monetárias aqui do Brasil. É ele quem define se a Selic sobe e desce. O que é exatamente a Selic? Para que ela funciona? Ela funciona, ela é a nossa taxa básica de juros, onde que ela é praticamente quem dita, os empréstimos têm que aumentar, os empréstimos têm que diminuir o valor. Por quê? Quer dizer que a inflação está alta, como já estamos agora no momento. Hoje, quando eu falo, estamos com a Selic em 14,25, considerada altíssima, porque normalmente seria 10, 9, 8, então 14,25%. Eu acho que somente tivemos isso em 2016, então está assim alta. Existe uma diferença entre CDI e DI. CDI é um empréstimo entre bancos, a taxa DI é uma taxa de referência atrelada à Selic, que normalmente sempre é 0,10 a menos que ela. Como hoje que ela está 14,25, o CDI vai estar 14,15. Então não se investe em CDI ou DI, e sim que eles se tornam uma taxa de referência nas rendas fixas, a maioria. Conforme segue o exemplo, esses dois indexadores e o pós-fixado acompanha eles, ou seja, se a Selic sobe, o seu rendimento sobe junto. Se a Selic desce, o seu rendimento desce junto. Isso daí é uma opção para quem gosta de arriscar um pouquinho mais. E temos o terceiro, que é o híbrido, que mistura tanto uma parte fixa e uma parte variável, geralmente ligada à inflação, que seria o IPCA. O que é o IPCA? IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É ele nosso maior índice para calcular a inflação. Ele é considerado bom porque você vai estar protegido contra a inflação, vai ter ainda o seu poder de compra e mais um tanto, ou seja, você vai estar acima da inflação. Isso é ótimo. Ele é bom. Só que você tem que pensar, se o seu objetivo é somente estar protegido contra a inflação, ele é uma ótima opção. Mas existem outras opções, como eu apresentei, que podem ser mais rentáveis. Lembrando que cada um paga imposto de renda. É claro que tudo depende do tempo que você vai deixar. Tudo depende do seu objetivo. IOF se isenta depois de 30 dias. E caso você esteja investindo em alguma coisa do Tesouro Direto, eles têm mais um imposto, que é sobre os rendimentos, que é de 0,20. Isso daí também se aplica quando você retira, quando chega ao prazo final, e eles normalmente têm as opções que você recebe semestralmente. Então, é uma boa opção caso você queira estar ganhando de tanto em tanto tempo, porém pode ser uma opção ruim porque você terá um imposto de renda maior. Então, a longo prazo, isso pode te prejudicar. Fora os produtos de renda fixa que já foram apresentados, existem mais dois dentro do Tesouro Direto que são extremamente interessantes. E por isso eu digo, investimento é sim para todos os objetivos que desejam ter mais renda, mais lucro. O primeiro deles é o Educa mais voltado para estudantes que querem, daqui a alguns anos, terem uma graduação, uma pós-graduação, onde que você escolhe o ano, então você vai começar a pagar agora, até chegar o vencimento do título. E quando finalmente vencer esse título, durante 60 meses, são 5 anos, você terá mês por mês seu montante, mais os rendimentos líquidos, mais os rendimentos com os juros compostos.
E quase a mesma coisa acontece com o Renda Mais. Renda Mais é mais voltado para pessoas que desejam ter uma renda extra quando se aposentarem, fora o INSS. Como ele funciona? Ele é um título de longo prazo, onde você começa a investir agora. Por exemplo, até 2060 você vai pagar ele de pouquinho em pouquinho, você escolhe o valor. Até mesmo eles são extremamente acessíveis. Depois ainda vou mostrar um exemplo. Finalmente vencer, durante 20 anos você vai receber uma parte do montante mais os juros compostos, ou seja, o seu rendimento. Antes de irmos para exemplos práticos, você deve saber que existe a marcação a mercado. É um mecanismo utilizado para atualizar o preço de um título público de acordo com o comportamento do mercado financeiro. Ou seja, o preço do título pode variar diariamente, mesmo que o investidor tenha a intenção de manter o título até o vencimento. Esse movimento de preços é influenciado por fatores de taxa de juros, que seria a Selic, a inflação, que seria a IPCA, e a demanda por esses papéis. Exemplo prático: quando você coloca dinheiro em títulos públicos no seu banco, corretora, pode aparecer uma setinha para baixo, mas você deve ficar despreocupado, porque o que quer dizer? Quer dizer que se você investiu em um pré-fixado, do começo até o fim, você já tem sua rentabilidade. Então, mesmo que ele esteja caindo para baixo, quer dizer somente que o dia, a taxa que você investiu está maior. Somente isso. Mas não quer dizer que você vai perder alguma coisa. Agora, o pós-fixado e o híbrido ocorre que em tal dia ele está sendo mais valorizado. Então, quer dizer que você está perdendo dinheiro? Não exatamente, porque você joga com o mercado. E o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer que se as taxas subirem, seja Selic, IPCA, DI, outro indexador, o seu rendimento vai ser maior. Agora, se essas taxas descerem, menor vai ser seu rendimento. Esse é um risco que você corre ao investir em pós-fixado e também híbridos. Mas quer dizer que é ruim? Não, porque eles variam de dia a dia e também mês a mês. Vamos então para exemplos práticos. O primeiro que eu quero apresentar é o Tesouro Renda Mais. Irei colocar uma situação hipotética aqui. Imagine que uma pessoa tenha 20 anos, quer se aposentar com 60, recebendo 4 mil por mês. Por enquanto, ela só tem 200 para começar. No simulador do próprio Tesouro, preenchendo aqui, ele já me recomenda um título e, ao clicar em escolher, ele me traz informações de quantos títulos eu terei até a data o valor inicial, com quantos eu fico mais próximo do meu objetivo, ou seja, com quantos aquele valor inicial te deixa mais próximo do objetivo, diz quantos eu preciso comprar por mês e um valor aproximado, ou seja, quantos por mês eu preciso estar investindo. Ele sofre com marcação ao mercado, então varia dia após dia. Lembrando que no final de mês após mês, terá o descontinho da tabela regressiva, o menor de todos, de 15%, porque já passou de mais de 3 anos e eu estou falando quando você finalmente conseguir chegar no vencimento, levando até o fim. Vamos então para o segundo exemplo prático. Eu quero trazer um dos mais famosos, o Selic. Por isso, novamente, estamos aqui no Tesouro Direto e eu quero utilizar tanto o pré-fixado e pós-fixado. Estarei utilizando o Tesouro Pré-fixado 2028 e o Tesouro Selic 2028. Como vocês podem visualizar aqui, eles têm a rentabilidade anual de 14,72, 14,88, 14,93, investimentos mínimos de R$ 6, R$ 3 e R$ 7. Ou seja, a partir disso, você pode estar começando a investir. Então, aquela frase que eu falei, que investimento é para todos, é realmente para todos. Você pode começar com R$ 10, R$ 15, 20, 30 e por aí adiante. E lembrando que pós tem marcação, mudando diariamente e mudando conforme a taxa. Prefixado é o único que você compra do início ao fim, ele não muda. Hoje esse Selic está 14,25, mas vamos usar de exemplo o Tesouro Pré-fixado 2028, com uma rentabilidade anual de 14,72. Aqui eles têm um próprio simulador, uma própria calculadora. Eu gosto dela, porém utilizo outras, mas é mais por escolha minha mesmo. Simulando aqui o investimento, quanto que eu quero
investir hoje e quanto eu quero resgatar no futuro. Você tem essas duas opções. Aqui, primeiramente, vocês podem ver preço unitário. Esse preço unitário, vocês podem ficar totalmente despreocupados, porque esse preço seria sim sobre o valor desse título, mas a gente compra frações. É claro que se ultrapassar disso não vai ter problema, tá bom? Mas vamos lá. Quanto que eu quero investir hoje? Pensando numa pessoa que quer investir hoje, quer manter até 2028 sem mexer em nenhuma vez, porque pré-fixado tem que deixar até o vencimento. Pensando nesse pensamento, iniciei aqui, vou até o fim, até 2028. Vamos lá. Quanto que eu quero investir hoje? Vamos pensar que eu quero investir hoje. Imagine que eu só tenho R$ 200. Ok, coloquei R$ 200. Imagine que por mês até 2028 eu aporte todos os meses certinho R$ 200 também. Então imagine isso, simulando, pré-fixado, ele não vai mudar. E aqui a gente tem, a partir de 1/1 de 2028, está resgatando ele. A gente começou com pouco, mas o total já vai dar de 6.800, o valor que saiu de tudo, de nosso bolso, mas o que rendeu 8.274,90. Aí, como eu já falei, tem imposto de renda e aquela taxinha da B3. E aí, no final de tudo, o valor líquido fica R$ 8.007,94. Aqui eles também trazem um parâmetro que é muito bom para você conseguir ver quanto que esse dinheiro que você investiu comparado a outros rendeu mais, se rendeu menos. Aqui a gente pode ver o Tesouro comparado ao LCI, LCA, comparado à poupança, ao fundo DI e até ao CDB. É claro que ele pode variar, é claro que você não pode somente se basear somente nisso, e com isso a gente já tem uma boa base para conseguir ver se a gente consegue investir nesse título, se vale a pena, se não vale, e assim por diante. Vamos então para agora o Tesouro Selic 2028, considerando que hoje a taxa Selic está 14,25 mais uma porcentagem. Vamos lá? Simulando, fazendo a mesma coisa, quanto que eu quero investir, colocando 200 novamente, simulando. Aqui a gente vai ter os detalhes, resgatando quando, o valor que você investiu, esse valor investido é do que saiu do nosso bolso, e o bruto deu 8.476,46. O líquido, 8.000 mais um tanto, certo? Como vocês podem ver aqui, ele novamente traz aqueles parâmetros comparado a LCI, LCA, poupança, fundo DI e CDB. Esse pós-fixado, ele usa uma previsão, porque a taxa Selic, ela muda. Ela pode mudar tanto para mais, tanto para menos, e nunca tem um certo como pré-fixado.